Fala, devs! A gente vai continuar aqui as nossas aulas de Grafana e a gente vai continuar um pouquinho da aula passada, onde a gente explicou como é que era a conexão dos dados com o banco. E hoje a gente vai especificar um pouco mais a utilização de um gráfico, que no caso de hoje vai ser o gráfico de barras. E a gente já colocou aqui alguns dados no nosso banco para a gente estar conseguindo exemplificar isso. No caso aqui, foi aquele mesmo banco que eu tinha mostrado na aula passada, então eu só vim aqui no script do PGAdmin e aquele mesmo script de insert que eu mostrei na aula passada e comecei a adicionar alguns dados aleatórios. Mas para quem quer revisar um pouquinho, né, eu vou dar uma mostrada aqui no script. Então tá bem aqui, né, o script, eu simplesmente tiro o ID, né, que ele já é autogerado, e eu venho aqui e adiciono aqui algum nome, tipo Paulo Lima, e eu coloco aqui uma idade qualquer para a gente testar. E prontinho, ele adicionou e vai continuar adicionando quantos dados vocês precisarem aí. Então, é importante que vocês façam essa adição no banco para a gente conseguir ter essa experimentação com os dados para entender melhor o fluxo de como é a visualização deles no sistema, certo? Então, a gente vai vir aqui no nosso Grafana e adicionar um novo painel, certo? E a gente já vai começar a fazer uma consulta aqui que eu vou explicar para vocês, baseada já no builder do próprio Grafana inicialmente, depois eu vou explicar a parte de consulta mesmo via código. Então vamos lá, lembrando da nossa aula passada, a gente consegue vir aqui fazer a conexão com o nosso banco, e se a gente quiser algum campo do banco, basta a gente selecionar ele aqui nas colunas, e por exemplo, eu quero idade, né? E ele já vai trazer aqui para mim os dados de idade lá do banco. Mas, para a gente fazer uma ideia de gráfico, né, é importante a gente imaginar que a gente precisa entender um pouco melhor a dinâmica de agrupamento de dados, certo? Porque o dado por si só, dessa forma que ele está listado, ele não necessariamente vai fazer alguma correlação com algum gráfico. É importante a gente entender que a gente pode fazer agregações, né? A gente pode fazer contagem de dados, a gente pode agrupar ele de formas que sejam interessantes para a gente. Então, por exemplo, aqui, né? O dado de idade, eu posso muito bem querer uma contagem dele, e se eu pedir uma contagem dele, ele simplesmente vai me contar quantas colunas de idade estão preenchidas aqui, né? Então tem 12, beleza? Tem 12 dados no meu banco, mas para mim ter uma leitura mais interessante, eu preciso entender que eu posso pegar aqui e dizer que eu quero que ele conte todos os dados do banco, certo? Me trazendo uma agregação deles por dado de idade. O que eu quero dizer com isso? Ele vai contar os dados lá do banco e ele vai me dizer quantos desses dados estão agregados por cada numeração de idade. E como é que a gente define essa agregação? É bem simples, a gente precisa chegar aqui nesse campo aqui, Group By, e descrever que a gente quer que ele agrupe por idade. Então ele vai entender que ele vai ter que retornar um campo de idade, que vai ser o valor da idade, 21, 23, e vai ser agregado por uma contagem dos valores que já estão lá no banco. Então se eu der um play aqui nessa query, ele vai me trazer exatamente isso. Idade, 22, 26, 19, 21, 25, e aí cada quantidade e também cada quantidade dessas idades lá no banco, né? 22 só tem uma pessoa, 26 tem duas, certo? E dessa forma a gente já consegue ter uma visualização de como a gente pode já montar alguns gráficos com isso. Mas aqui embaixo também é importante a gente entender como é que funciona o código por trás disso, né? Ele vai dar um select, onde eu estou contando todos, né? Que nem eu coloquei ali em cima, e eu quero também o campo de idade, para eu ter o valor da idade aqui para mim. E eu quero que isso seja pego do banco de exemplo 1 e agrupado, né, group by idade, certo? Eu posso também vir aqui e dizer que eu quero ordenar ela por idade decrescente, crescente, tanto faz, né? E aqui ele também está limitando por 50 valores. Pode ser algo que eu não queira, certo? Então é muito importante a gente talvez entender esse código, porque a gente pode muito bem vir aqui nele e editar ele, né? Eu posso tirar essa limitação de 50, como eu também posso dar um order by. Deixa eu só colocar aqui maiúsculo. E dizer que eu quero que ele ordene por idade também. E aí ele já vai ordenar aqui para mim, ó, em ordem crescente. 19, 21, 22, 23, 25, 26 e 27. Perfeito, né? Então, como é que a gente vai utilizar esse resultado agora para os nossos gráficos? Eu posso muito bem vir simplesmente aqui em sugestão, e ele já vai me mostrar aqui que dá para a gente utilizar ele com esse tipo de gráfico aqui, tanto um de tabela, que é o mais simples,
o de barra que a gente vai falar hoje, pizza, né? Rosquinha e esse daqui que é tipo um potenciômetro também, né? Mas a gente vai focar no de barra, certo? Hoje. Então eu vou pegar aqui o gráfico de barra e aqui está a nossa representação, que na minha opinião não está sendo muito legível com o que a gente quer, né? Se eu analisar bem, era para eu ter aqui várias barras, né? Dizendo que eu quero uma idade de 27, quantas contagens ela tem, 26, quantas tem, e por aí vai, que nem a gente está vendo lá na tabela. Porém, né, para isso acontecer, a gente precisa fazer algumas calibragens aqui no gráfico. Nessa aba lateral aqui, a gente consegue editar essas propriedades do gráfico, tão como o estilo dele. A gente pode colocar um nome no gráfico, né, pode agregar ele aqui de algumas formas específicas, pode colocar legenda, pode colocar distanciamento, estilo, cor, né, de quanto é que você quer que mostre a escala de cor, dependendo do valor que tem no gráfico e por aí vai, né? Então tem bastante personalização que pode ser feita aqui por essa lateral, mas hoje a gente vai começar falando por essa característica aqui que é a de agregação. Eu posso chegar aqui e começar a dizer que eu quero que esse gráfico aqui ele não mostre o last, como ele está mostrando aqui, né? Ele está mostrando o último resultado do banco e mostrando todos os campos numéricos que ele está trazendo, né? Quais são os campos numéricos? Eu tenho o campo de idade e tenho o campo de contagem, certo? Então eu tenho dois campos que são numéricos que ele vai trazer aqui para mim. Eu posso muito bem dizer que eu quero, na verdade, uma contagem, por exemplo, desses campos, e aí ele vai estar me trazendo 7 e 7, que é o somatório da quantidade de campos que tem ali, né, numéricos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem natural isso, mas não serve também muito para a gente. Como eu posso manipular esse campo de várias outras formas, né? Não só pela parte de cálculo que eu estou querendo dele, quanto eu posso querer que ele faça isso para um campo específico, né? Só a idade, ou então eu quero que ele me traga a variância entre as idades, né? Uma média, ou algo do tipo, né? Um range entre as idades, e outros vários cálculos aqui que podem servir, né? Total aqui o somatório das idades. Então vai depender da necessidade, mas hoje a gente vai focar em tentar fazer aquela graduação e dizer o seguinte: eu quero idades de 21, 22, 23, 24, assim, e o somatório delas em gráfico de barra para eu ter uma noção visual de como é que está esse metadado no meu banco, né? Como é que ele está aumentando. Então eu posso vir aqui em Alvelis e aqui ele já vai estar trazendo algo similar ao que eu quero, né? Ele está trazendo aqui as idades com alguma graduação que eu não sei exatamente qual o cálculo que ele está fazendo por trás. Mas eu posso vir aqui e dizer que eu quero só os campos numéricos, e aí ele vai começar a trazer os dados de contagem aqui também lado a lado, né? Mas ele ainda não está correlacionando. Como eu também posso querer que ele faça essa amostragem só dos campos de contagem, né? Que é a nossa parte ali que tem só os agregamentos, né? Mas mesmo assim ele não está trazendo o resultado que é necessário para a gente. Era para esse count aqui, ele está sendo o valor, né? De idade, e aqui realmente está mostrando o total. Então a gente vai mostrar como é que faz isso aqui. Então vamos lá, parar de enrolação e mostrar aqui um macetezinho que é muito interessante para vocês entenderem. Como esses campos aqui, eles todos são numéricos, tanto idade quanto a contagem, né? A gente vai ter dificuldade para cruzar eles dessa forma que a gente está explicando. Então, uma forma muito simples da gente fazer essa agregação de forma otimizada é a gente transformando o campo de idade num campo de string, de texto, certo? Uma forma mais fácil de a gente fazer isso, a gente pode vir aqui no código, a gente colocar aspas, aspas e barra, barra, certo? Essa barrinha reta. Quando eu der o run aqui, ele já vai ajustar o meu campo de valores aqui para as minhas idades, certo? Então aqui ele já vai estar mostrando que 19 só tem um, 21 tem dois, 22 tem um, né? E por aí vai, né? E aqui essa lógica aqui ela vai também funcionar para a mesma coisa do outro gráfico de barra, né? Se eu vier aqui no outro, olha só, a mesma coisa, só que ele mostra aqui uma escala diferente, né? Então, às vezes, você quer uma visualização diferente ali para o seu gráfico, né? Uma forma de montar diferente, porque esses dois gráficos de barra eles têm uma característica diferente entre eles, certo? Essa é a lógica aqui para a gente estar montando esse tipo de dado. Então, normalmente, para a gente tentar entender aqui, para que vai servir muito o gráfico de barra para a gente? Para a gente montar gráficos baseados em dados mais simples, que a gente quer ver o quantitativo deles, né, de uma forma bem simples, certo?
uma barra ali que mostra exatamente o valor ali é, de um dado para outro da mesma categoria, né? No caso aqui, todos eles são idade. E por que eu estou dizendo isso da mesma categoria? Porque normalmente, por exemplo, um gráfico de linha, ele vai ter várias linhas que cada uma vai ser uma camada diferente de dado ali que ele vai estar explorando normalmente. Ah, eu quero uma linha para cada dia da semana. Ou então eu quero uma linha para vários tipos de dados aqui diferentes que eu estou consultando e eu quero cruzar eles, né? Eu tenho um gráfico, por exemplo, que ele vai ter gastos e que vai ter o meu rendimento, por exemplo, né? E aí eles estão sobrepostos ali as duas linhas para eu entender, né? Talvez. Então, normalmente o gráfico de linha ele vai ter esse teor e o de barra, normalmente ele vai ter um teor de tratar um dado de uma maneira mais simples, mais prática, né? Normalmente tem gráficos também de barra que podem ser complexos, ter barras sobrepostas, né? Mas o intuito normalmente do gráfico de barra é ter essa leitura mais simples do dado e tratar dados que tenham mais praticidade nessa leitura, né? Então, dados assim demográficos que nem esse que a gente mostrou são bem interessantes da gente aplicar eles aqui. E esse gráfico aqui, como eu expliquei aqui, é bem importante a gente ter essa ideia de como tratar os dados numéricos, porque se a gente misturar eles, muitas vezes a gente pode não conseguir agregar eles da forma que a gente está precisando. Então é muito importante que a gente tenha esses macetezinhos aqui em mente, porque normalmente o Grafana ele vai ter várias dessas ferramentazinhas assim que vocês podem, às vezes, passar horas tentando decifrar como montar um gráfico, e às vezes aqui já tem uma solução bem mais simples para vocês estarem imaginando ela, né? Então vamos lá. Vamos passar um pouquinho mais aqui também sobre a configuração do próprio gráfico, certo? Como eu disse, os dois gráficos de barra eles têm algumas características diferentes. A gente pode ter aqui algumas configurações visuais em ambos deles para a gente ter uma ideia diferente em cima do dado, né? Então eu posso colocar aquele em modo vertical, né? Às vezes eu quero mostrar isso aqui de uma forma que vai ter uma visibilidade melhor, né? Colocar a legenda aqui, que às vezes legenda de data ela ocupa muito espaço, colocar ela na vertical. Então, muitas dessas configurações ajudam bastante nessa hora aqui da gente conseguir exibir um dado de uma forma mais precisa, né? E aí a gente tem configuração aqui também da largura da barra, caso a gente queira deixar ela mais fina, o arredondamento dela. E aí a gente consegue também mudar a cor. E aí aqui tem uma questão bem interessante, que é que a gente pode fazer cores que elas se adequam, né, ao nível ali de quantitativo do gráfico, né? Então a gente pode trabalhar dessa forma. Eu prefiro para esse tipo de trabalho fazer muito com esse outro tipo de gráfico de barra, né? Que ele já tem um degradê aqui que ele vai mostrando, né, a potencialidade ali do quantitativo. Então, se a gente chegar aqui embaixo, a gente consegue mostrar aqui que a gente tem uma legenda por cor que a gente pode ir adequando esse valor, tanto por porcentagem, né? Eu posso começar colocando aqui uma base de 10%, e aí eu escolho aqui uma cor mais amena, e aí eu vou colocando aqui 30%, né? E eu vou colocando uma cor mais laranja. E aqui, quando ele chega já nos 60%, já vai ser uma cor mais avermelhada. E por aí vai, certo? Então, a gente tem toda essa personalização, como também a gente pode fazer aqui alguns gradientes de cores diferentes, se vocês não gostam desse estilo de pontilhado, né? Então, o meu intuito aqui é mostrar para vocês que o Grafana ele é uma ferramenta muito ampla, certo? Vocês vão conseguir fazer muitas coisas interessantes, muitas exibições de dados que vão ajudar vocês a montar um BI interessante, às vezes, para a empresa de vocês, né? Que vai encher o olho do cliente caso vocês consigam fazer de uma forma mais com apreço. Então, muito dessa prática aqui a gente vai mostrando nas próximas aulas também. Hoje era mais para a gente mostrar essa parte de agregação do dado, mas nas próximas aulas a gente vai começar a mostrar também como é que a gente consegue ir personalizando esse gráfico aqui para a gente encaixar num dashboard que vai ser particular para a necessidade de cada dado que a gente vai utilizar. Mas fica aí a dica também para vocês que estão praticando junto com as aulas, de irem explorando aqui as ferramentas do Grafana. E deixe aí nos comentários caso eu esteja sendo muito disperso, ou caso vocês achem que eu estou delongando muito em algum assunto específico, certo? Eu quero fazer a aula de acordo com a necessidade que vocês têm. Eu vi que o engajamento nas aulas de Grafana está bem interessante, né? E realmente é um assunto que hoje em dia no mercado de trabalho vem estando muito em alta.
A gente tem muitas vagas aí para Power BI, Grafana, então é bem interessante esse conhecimento que está sendo disposto aí, porque nem sempre tem tanto conhecimento nacional aqui para essa área, né? Então, gente, era isso por hoje. Obrigado aí pela participação de vocês. A gente fica por aqui, deixa o seu like, se inscrevam aí no canal para dar aquela força, deixem um comentário caso vocês queiram alguma coisa específica, certo? E até a próxima.